Esperança. Cai com o ministro André Mendonça um pedido que pode detonar a ação do golpe. Será que ele vai peitar Alexandre de Moraes? Ele vai virar herói? Lê aqui comigo essa notícia que saiu no portal Platô. Pedido de Felipe Martins para suspender audiências do processo do golpe cai com Mendonça. Sim, gente. Foi distribuído para André Mendonça um pedido feito pela defesa do Felipe Martins, que agora está sendo representado pelo advogado Jeffrey Chechini, atacando os abusos e ilegalidades de Moraes nos processos da ação do golpe do 8 de janeiro. Com isso, agora André Mendonça tem o poder hoje para suspender o processo, para apontar e demonstrar cada ilegalidade e até para soltar pessoas presas, expondo para o Brasil e para o mundo os abusos do STF. Essa análise que eu vou trazer para vocês agora é totalmente diferente. Muito diferente de qualquer outra que eu já tenha feito aqui no canal. Porque a gente está diante de um momento único, singular, em que tudo pode mudar em um piscar de olhos, em um estralar de dedos. E o curso da história do Brasil pode ser alterado pela coragem de um único homem, do ministro André Mendonça. Nós sabemos que Mendonça é terrivelmente evangélico e por isso eu vou começar essa análise com uma história da narrativa bíblica que mostra como que a fé e a coragem, mesmo diante de desafios e até do risco de morte, podem transformar as nossas vidas e a história de todo um povo. Você já ouviu falar da história da Rainha Esther? Talvez você conheça, me conta aí nos comentários se você gosta dessa história. Mas me permita resumir brevemente para todo mundo aqui ficar na mesma página. Esther era uma jovem judia que vivia na Pérsia e ela foi escolhida para ser rainha pelo rei Assuero, também conhecido como Xerxes, sem que ele soubesse que ela fazia parte do povo judeu. Os judeus sofriam naquele momento uma ameaça existencial, porque Amã, um ministro muito poderoso da Pérsia, ele planejava exterminar todos os judeus. Mas Esther era orientada por seu primo e tutor, o Mordecai, que pediu a Esther que usasse a sua posição, a sua influência como rainha, para interceder pelo seu povo junto ao rei. Esther estava com muito medo de fazer isso, porque ir até o rei sem ser chamada poderia significar uma sentença de morte. Mas o seu primo Mordecai, ele fez uma pergunta a Esther que mudou tudo, que colocou tudo em perspectiva. Ele disse para ela: "Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?" Esse, gente, é um daqueles momentos decisivos da vida, quando você percebe que você tem que tomar uma decisão de risco para você fazer aquilo que você acredita. Esther, então, se encheu de coragem, ela confiou em Deus e ela disse: "Se eu perecer, se eu morrer, se eu falecer, se eu perecer, pereci." E arriscando a própria vida, ela jejuou, orou e se apresentou diante do seu esposo, do rei, e revelou o plano de Amã para exterminar os judeus. O rei Assuero se indignou e autorizou Esther e Mordecai a emitirem um outro decreto real que salvou os judeus. E Esther, então, se tornou um dos maiores símbolos bíblicos de fé, de coragem e de como Deus, às vezes, nos coloca em posições estratégicas para cumprir um propósito maior. E isso pode acontecer com qualquer um e cada um de nós. Nós estarmos em uma determinada posição, em um determinado momento, e Deus quer nos usar para servir, para amar, para abençoar, para fazer a diferença, ainda que isso implique um risco sobre a nossa vida. Mas Eltan, por que você está me contando isso? Porque eu acredito que chegou o momento de Rainha Esther para o ministro André Mendonça. Eu acredito que Deus colocou o ministro André Mendonça em uma posição estratégica no STF para cumprir um propósito maior. E esse momento chegou, ou um destes momentos chegou, com a distribuição para ele do pedido para suspender o processo do golpe. Gente, é o seguinte, vocês já viram, inclusive aqui no canal, que Alexandre de Moraes indeferiu a oitiva de várias testemunhas de defesa que foram arroladas pelo Felipe Martins, o que é absolutamente ilegal. Gente como Jair Bolsonaro, Augusto Aras, até o Eduardo Tagliaferro. E o Moraes alegou que essas pessoas já são investigadas em outros processos do Supremo. O que é esdrúxulo, já que a lei não proíbe que pessoas que são investigadas sejam ouvidas como testemunhas ou como informantes. No máximo, a pessoa que está sendo ouvida ela tem o direito de ficar em silêncio para não se autoincriminar. Mas o juiz não pode simplesmente indeferir, impedir, cortar o pedido, cancelar o depoimento por conta disso, porque com isso ele pode estar impedindo a pessoa de demonstrar sua própria inocência por meio daquele depoimento. E aí o Jeffrey Chechini entrou com um mandado de segurança no Supremo, que é uma espécie de recurso, não é exatamente um recurso, mas vamos dizer aqui, grosso modo, entrou com um recurso no Supremo com um pedido liminar, um pedido de urgência, para suspender o início das audiências em que as testemunhas serão ouvidas na semana que vem. Justamente porque essas testemunhas indicadas pelo Felipe Martins, elas não serão ouvidas. E isso praticamente inviabiliza a defesa dele.
E o pedido caiu com quem? Com André Mendonça. Olha aqui o que o Chiquini disse no X. Olha aí. Impetramos um mandado de segurança com pedido liminar para o cancelamento da audiência e a suspensão do processo até que todas as nulidades sejam sanadas e até que tenhamos acesso integral aos autos. O mandado de segurança foi distribuído ao ministro André Mendonça, que agora decidirá sobre os seguintes pedidos. A. Que as testemunhas arroladas pela defesa sejam devidamente intimadas e ouvidas, como Eduardo e Carlos Bolsonaro. B. Que todos os recursos já interpostos e ainda não analisados sejam julgados. C. Que o processo seja remetido ao primeiro grau de jurisdição em razão da ausência de pessoas com foro privilegiado lá. D. Que seja analisado o agravo regimental para a revogação das medidas cautelares restritivas de liberdade, as quais foram impostas com base em um documento falso relacionado a uma suposta viagem ao exterior. Ou seja, está mostrando como está tudo errado no caso do Felipe Martins. Se o ministro André Mendonça identificar ilegalidades evidentes que se estendem a outros casos, a outros processos de outros réus da trama golpista, como a falta de foro privilegiado, a atuação de um juiz impedido como relator ou juiz vítima, questões que ele chama de questões de ordem pública, que o juiz pode analisar mesmo quando não houve pedido sobre isso, aí o ministro André Mendonça pode até conceder um habeas corpus de ofício, ou seja, por iniciativa própria ele pode dar um habeas corpus, trancando a ação penal, declarando nulidades, jogando esse processo no lixo, tudo dentro da sua convicção, é claro, para parar tudo, para suspender tudo, para corrigir tudo. Não ache que uma decisão dessas é fácil. Eu não acho que é fácil. Eu acho que essa decisão é terrível, é difícil. Ela significa para André Mendonça enfrentar mais do que Alexandre de Moraes. Enfrentar todo o poder do Supremo. Do presidente até Gilmar Mendes, Dino, Toffoli. Significa enfrentar a retaliação de Lula e do PT, não só a partir do Executivo, mas a partir do Parlamento e do Senado Federal. Significa começar uma guerra com o Supremo com uma série de riscos pessoais e profissionais para o ministro André Mendonça. Como a Esther tinha risco de vida ao abordar o rei. Mas isso, ao mesmo tempo, pode significar a salvação de pessoas que vêm sofrendo com abusos e injustiças, dia após dia. Isso pode expor os abusos do Supremo para o mundo. Isso pode mudar o curso da história. Parafraseando o que Mordecai disse para a rainha Esther, quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de ministro, ministro André Mendonça. Que Deus dê sabedoria a você. Que Deus encha de sabedoria o ministro André Mendonça. Que você seja forte e corajoso. Que Deus te abençoe. E saiba que você conta com as nossas orações e com o nosso apoio. E se você, que está aqui comigo, como eu, quer que a nossa voz chegue ao ministro André Mendonça, curta e compartilhe para que ele receba esse vídeo e para que ele perceba quantas pessoas clamam por justiça e apoiam a resistência dele contra os abusos supremos. Deixe o seu comentário também para ele aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.